Oi, BFF! Esse é um espaço para a gente conversar de forma íntima e vulnerável, onde eu vou compartilhar contigo as minhas vivências e experiências, assim como as lições que eu tiro delas. O meu maior objetivo é conseguir te ajudar a construir a vida dos teus sonhos, cheia de leveza, magnetismo, prazer e muita abundância. Vem comigo? Oi, amiga, bem-vinda a mais um episódio do BFFs da Lari, agora diretamente de Pipa. Tô em casa, na minha casinha nova, na minha rotina, na minha vida nova, e o episódio de hoje eu acredito que vai ser bem intenso, porque eu quero trazer pra ti... Eu recebo muitos relatos de meninas me perguntando: Lari, como eu supero um término? Lari, como eu me reergo depois da minha vida cair de cabeça pra baixo, da minha vida simplesmente passar pela maior transformação de todas? Como é que eu consigo me reerguer, sair mais forte, mais maravilhosa, mais poderosa? Eu compartilhei de uma forma muito vulnerável nos últimos 7 meses atrás um processo muito difícil que eu passei de um fim de um noivado, e esse processo foi público. E eu não me arrependo de ter sido público. Muitas pessoas me perguntam se eu me arrependo ou não me arrependo, porque eu recebo mensagens todos os dias de mulheres que acabaram de separar, lembram de mim, lembram dos meus vídeos que eu fiz na época e vêm me perguntar: Lari, eu tô vendo onde tu tá agora, eu tô vendo o que tu tá vivendo, eu tô vendo o quão bem tu tá, o quão a tua vida mudou positivamente, e eu quero saber o que é que eu faço, porque eu tô na merda nesse momento. Eu tô no lixo, eu tô no chão, eu acho que a minha vida acabou, eu não consigo ter esperanças, eu não sei... Eu tô completamente perdida. E eu recebo muitas mensagens assim. E é um tema que eu tava muito reticente de fazer, porque, óbvio, ninguém quer ficar se associando a um término de relacionamento por muito tempo. Eu não quero ficar falando disso. Eu tenho 1 milhão de coisas mais interessantes pra falar sobre. Mas eu também acredito que eu tô com um propósito aqui. E se tem tanta gente me pedindo ajuda e me pedindo conselho em relação a isso, eu não vou negar ajuda. E eu não vou negar conselho. E eu não me sentia pronta pra fazer esse episódio. Eu sabia que eu tinha que fazer esse episódio em algum momento, porque era um episódio que eu ia até enviar pras minhas seguidoras quando me pedissem ajuda. Eu ia dizer: amiga, assiste esse episódio. Mas eu tava, adiando. Até que eu fui tirar o tarô pra esse episódio. Eu tiro o tarô pra todos os episódios do podcast. Comecei, há 4 episódios atrás, sei lá. E saiu essa carta aqui, que é o Hierofante. Eu fui estudar sobre essa carta e basicamente é uma carta que fala muito sobre crises de relacionamento, fala sobre você se reerguer com fé depois de uma crise, fala também sobre infidelidade, fala também... É uma carta bem... a energia, assim, do caos, né? É uma carta bem da energia do caos. E eu tenho até o meu caderninho de anotações agora, que eu tô anotando as coisas. E eu perguntei, assim, pra mim mesma, o que é que eu posso trazer com essa carta pro episódio? E veio muito essa questão de como se reerguer depois de um término, de uma crise. Falar sobre também o que eu fiz e o que eu acredito que funcionou pra mim pode funcionar pra ti também. Mas é uma carta... intensa. É uma carta intensa. Eu ainda sou bem iniciante no tarô, mas eu acho que foi o sinal, assim, do divino pra mim, de Lari, tá na hora. É isso. De agora não pode passar. Vamos lá. O mundo precisa que tu compartilhe a tua história. E eu fui compartilhando aos pouquinhos em vários episódios, um pouquinho de cada coisa. Teve alguns episódios sobre esse tema, mas eu acho que não teve um episódio completo sobre isso, onde a gente possa ir fundo nesse tema. E antes de começar, eu sei que muitas pessoas provavelmente estão animadas para saber sobre a minha vida nova aqui em Pipa e como é que tá sendo minha rotina. E eu com certeza vou querer fazer um episódio sobre rotina, hábitos saudáveis, tudo que tá envolvendo, assim, essa minha nova jornada. Eu passei os últimos 6 meses da minha vida vivendo como nômade, fez parte do meu processo também pós uma grande crise na minha vida, e agora eu tô pronta pra iniciar uma nova fase. Iniciei uma nova fase onde eu busco nesse momento mais tranquilidade, eu busco nesse momento, e já falei sobre isso em episódios passados, então não vou esticar muito, mas é isso que eu tô tendo, assim, na minha nova rotina aqui em Pipa. Tranquilidade, uma paz muito grande. E eu tô sendo chamada a levar as coisas com mais calma. Eu tô sendo chamada nesse momento a desacelerar, a ir com calma,
a não me pressionar tanto e a colher os frutos do meu trabalho, porque eu trabalhei muito nos últimos meses, eu me dediquei muito, tive muita publicidade, muita coisa acontecendo. Então agora é um momento muito importante para eu respirar, para iniciar até meu aniversário agora dia 16, então é uma fase mais introspectiva minha. E pra já é isso que eu vou te falar, porque eu acho que é importante que a gente parta pro episódio, que provavelmente muitas mulheres que estão assistindo agora não estão num lugar bom, e eu sei que gera uma certa ansiedade de o que é que eu faço, o que é que eu faço, o que é que eu faço. E eu não tenho um guia, eu não preparei um roteiro, como eu não preparo pra nenhum episódio meu, eu não tenho um guião que eu vou te passar, eu vou te compartilhar a minha história e trazer as lições que eu vivi nessa jornada e espero que te inspire de alguma forma. Então, assim, te contextualizando caso tu não saiba, mais uma vez, não gosto de ficar voltando nesse assunto toda hora, porque até tem umas pessoas chatas que ficam comentando: ai meu Deus, ela não supera, eu já superei há muito tempo, eu tô numa nova relação muito feliz há muitos meses, tô numa fase maravilhosa da minha vida, não é algo que é legal pra mim estar voltando toda hora a falar sobre, mas mais uma vez eu tô fazendo isso porque eu sinto um propósito maior pra quem tá passando e quem precisa desses conselhos. Então, queria deixar esse disclaimer aqui, pra caso tenha alguma pessoa que não é BFF da Lari assistindo por pura fofoca. Provavelmente isso não é o lugar pra você, isso não é um lugar de fofoca, isso é um lugar profundo, isso é um lugar de muita conexão, de muita união feminina, isso é um lugar de troca, de vulnerabilidade, e é um lugar sensível pra todas nós que estamos aqui. Então, eu queria fazer esse disclaimer também. E, amiga, se tiver algum chato nos comentários, ajuda, tá? Porque não é fácil pra mim fazer esse tipo de conteúdo e ouvir gente chata. Eu já tô acostumada, porque faço isso há 9 anos, mas é sempre chato. Então, vamos lá. Te contextualizando, porque eu sei que muitas pessoas começaram a me acompanhar recentemente e não sabem da minha história, eu estive num relacionamento de 7 anos, onde eu trabalhava com o meu ex-noivo, a gente tava com um casamento marcado, trabalhava com o meu ex-noivo e morava junto, e tava 24 horas por dia junto com ele e vivia uma relação de muita dependência. E eu acho que é muito difícil quando esse tipo de coisa acontece, porque a gente fica sem chão, porque até então uma pessoa que era assim, muitas vezes tudo na nossa vida, do nada, ok, acabou. E aí, o que é que vai ser? O que é que vem depois disso? Quem sou eu sozinha? Isso é uma pergunta que eu me fiz. Quem sou eu sozinha? Quem é a Lari? Porque eu me associava tanto ao meu ex que era quase como se eu fosse metade da laranja dele. E eu sou uma laranja completa, tu é uma laranja completa. Então é intenso isso, é bem intenso quando a gente termina, a gente quase que se reconhecer de novo, porque muitas vezes a gente se perde o nosso senso de identidade própria. E assim que aconteceu, acho que eu passei 3 dias sem dormir, sem comer. Eu tava em estado vegetativo total, amiga, total. Eu tava assim, tiveram que me dar calmante, eu não tomo remédio, eu não tomo nada, eu não consegui fazer nada, eu só consegui chorar. Graças a Deus eu já fazia terapia e continuei terapia, só que intensiva. Eu comecei a fazer 3 vezes por semana terapia, mais com terapeutas com abordagem diferente, mais vários ferramentas de autoconhecimento e instrumentos, tipo Theta Healing, numerologia, mapa astral, divórcio energético. Comecei a fazer um monte de coisa. Toda semana eu tava fazendo um monte de coisa, reiki, não sei o quê, pra tentar, com a ajuda de outros profissionais que estavam qualificadas pra isso, me reerguer. E eu me reergo muito através da espiritualidade do autoconhecimento. É algo que é base pra mim. Quando eu tenho espiritualidade e autoconhecimento, eu fico muito mais forte do que quando eu tô muito só no material, muito só no físico. Eu fico mais perdida, eu fico mais tensa. Então, assim que eu terminei, eu busquei muito família, em primeiro lugar, que é o que eu te recomendo, família e amigos. Não ficar sozinha. Não se trancar num quarto escuro e ficar sozinha. Óbvio, os primeiros dias é mais difícil. Eu acabei ficando, sim. Principalmente o primeiro dia. Eu não queria sair do quarto, mas me obriguei a sair pra encontrar familiares. Depois minha mãe foi me buscar. Eu fui viajar com minha mãe pra Lisboa, que era onde ela morava. Então, eu saí de perto da cidade onde eu tava, de onde tinha acontecido. Fui pra outra cidade. Fui estar com as pessoas que eu amo. Não ficava sozinha. Eu evitava ao máximo ficar sozinha. Minha mãe toda hora comigo, ou então depois minha avó, depois eu fui pro Brasil, e já vou te explicar, depois fui pro Brasil, fui pra
Fiquei com meu pai, com meus irmãos, com minhas tias, minhas amigas. Eu não fiquei sozinha. Primeiro eu fui pra Lisboa, fiquei em Lisboa com minha mãe. Depois aconteceu outra coisa, eu decidi ir pro Brasil. E eu fui pro Brasil, assim... Foi um dos momentos mais difíceis, porque o momento que eu fiquei sozinha no voo era o único momento que eu tinha ficado... Um dos poucos momentos que eu tinha ficado sozinha de verdade. Porque eu realmente estava me segurando muito em ficar com a família. Ai, Lara, mas a gente tem que aprender a ficar sozinha. Não tem... Não no início. Sim, tem que aprender a ficar sozinha, mas não assim que acontece. Assim que acontece é muito intenso. Assim que acontece, a gente precisa de outras pessoas. Nós somos seres sociáveis, nós precisamos nos ajudar uns com os outros. Então, assim que acontece, é muito melhor a gente estar em família, em amigos, ter alguém pra segurar. Ai, mas eu moro longe. Se for possível, viaja pra perto de quem tu ama. É muito difícil passar por isso sem ninguém. Eu não consigo imaginar o que seria passar por isso sem ninguém. E bloqueia teu ex. Não fala com ele. Em hipótese alguma. Não fala com ele. Porque tu ficar no vai e volta, tu vai sofrer. Se tu ficar em vai e volta, vai e volta 5 vezes. Tu vai sofrer 5 vezes o que tu tinha pra sofrer. Tu já parou pra pensar por esse lado? Aí eu vou ficar no mas vai que dá certo. Amiga, se vocês terminaram, é porque não deu certo. Essa coisa de ficar voltando pra ex depois de término, eu acho que é uma negação muito grande. E é uma carência muito grande que eu entendo. Porque existiram vários momentos que durante o meu término que eu quis mandar mensagem, mas eu não mandei. Eu fui eu adulta e não mandei. Mas a dependência emocional, o apego, o costume, o hábito faz com que a gente fique tipo, eu vou falar. Aconteceu uma coisa, eu preciso falar pra ele o que aconteceu, porque eu tô acostumada a falar pra ele o que aconteceu. Porque tudo que acontece na minha vida eu vou falar pra ele. Esse é o nosso hábito, entende? Então a nossa tendência é querer tapar o buraco, tá um vazio, nosso chão abriu, tudo desmoronou, a gente quer fazer com que volte ao que estava antes, a gente quer reconstruir, a gente quer parar de sentir aquele vazio, aquele buraco, de alguma forma. E às vezes é tentar preencher com remédio, tentar preencher com álcool, tentar preencher com... festa de uma forma exagerada, tentar preencher com outras pessoas, tentar preencher com voltar pro seu ex, tentar preencher esse buraco nesse momento inicial não é a solução pra você, porque vai te fazer sofrer mais, vai te fazer sofrer mais, vai trazer consequências piores pra ti. Existem outras formas e aceitar que tu vai sofrer, eu acho que é interessante também, porque tu vai sofrer no início. Mas esse tempo de sofrimento, ele pode ser encurtado. O meu tempo de sofrimento não foi muito longo. Eu posso te dizer que com 2 semanas eu já estava consideravelmente bem. E isso não é pra tu se comparar, porque cada uma tem o seu tempo. E tem gente que demora anos. Mas existem formas de tu encurtar o sofrimento. Óbvio que também tem a ver com personalidade, também tem a ver com... várias coisas, com a forma que acabou. Pra mim, acabou de uma forma muito definitiva. Então, isso ajuda também, do que quando é algo que você fica, mas será? Deixa você mais confusa, eu entendo. Mas, existem formas de você encurtar o sofrimento. E essas formas que eu te falei agora, de tentar preencher o vazio, não vão encurtar. Vão fazer o sofrimento ser maior e vão trazer consequências piores pra tua vida. Então, essas não são as soluções. Agora, tá com família, tá com amigos, não evitar estar sozinha nesse momento inicial e se forçar a fazer coisas que tu gosta, coisas que vão tirar o teu pensamento dele, bloquear ele em todo lugar, não responder mensagem, não tenha contato. Tem até muitas psicólogas falam do regra dos 100 dias, sabe? 100 dias sem contato nenhum, só que se você falhar, tô no dia 35, falhei, volta ao dia 0, volta a contagem do dia 0. Então, 100 dias sem contato absolutamente nenhum. E depois mantém também sem contato. Óbvio que é diferente quando envolve filhos, porque existe essa necessidade do contato também por causa da questão da criança. Eu não sou a melhor pessoa pra te aconselhar nesse caso, porque eu não tive filhos com meu ex, então tu pode absorver tudo que tu tem pra absorver daqui e adaptar pra tua realidade com filhos, evitar ao máximo falar de vocês, talvez tentar trazer mais pra questão muito prática dos filhos, mas óbvio que é mais difícil, eu não vou negar. Tendo criança, é claro que é mais difícil. Mas é possível também. Tudo é possível. Então, com esse turbilhão inicial, se afastar, bloquear, tá perto de quem você ama. Ótimo. Mas também existem mais coisas que são importantes e que eu fiz. Uma delas é se abrir a coisas novas. Novas experiências. Novas vivências. Novos hobbies. Novos amigos. Novas rotinas, novos lugares,
coisas novas, uma energia do novo. Porque senão a gente volta a um lugar onde tudo vai lembrar aquela relação. Tudo. O shopping que você vai, a loja que você come no shopping que sempre comia com ex. O esporte que você ia com ele toda semana. Os lugares que vocês frequentavam juntos. Tudo volta a estar sempre associado ao que você viveu ali. E outra coisa, é um momento de muita oportunidade de autoconhecimento, muita oportunidade de evolução. E isso é a chave que eu quero que tu mude também. É uma oportunidade de evolução enorme. Uma oportunidade de autoconhecimento, de crescimento enorme, um término. E se tu não sair da tua zona de conforto pra fazer coisas novas, tu não vai ter todo esse potencial. E outra coisa, muitas vezes a gente perde o nosso senso de identidade durante aquele tempo de relação e a gente não sabe quem era a gente antes daquela relação. E a única forma da gente saber é a gente fazer coisas desconfortáveis no sentido de testar coisas novas. Porque a gente vai entender, porque quem nós éramos antes da relação, pra quem nós somos agora, depois da relação, mudou. A gente não vai ser a mesma pessoa que a gente era antes nem durante da relação. Nós somos pessoas diferentes. E essas pessoas diferentes, a gente tá num processo de construção quase que de uma nova identidade. É sério isso, porque a nossa identidade era muito associada à namorada, à noiva, à esposa daquela pessoa. E pelo menos pra mim, foi isso. Então, quando há essa disrupção dessa relação, há também uma construção de uma nova eu, de alguma forma. E pra gente construir essa nova eu, a gente precisa se abrir a novas experiências, novos hobbies, novas pessoas, novos ciclos. Então, eu lembro que eu comecei a dizer sim pra coisas muito desconfortáveis pra mim, mas que foram muito importantes. Uma amiga me chamou pra jogar vôlei na casa dela. Eu sempre odiei esportes com bola. Mas eu fui pro bendito vôlei. Eu fui pro bendito vôlei porque se eu não fosse pro vôlei naquela terça-feira, 9 da noite, eu teria ficado em casa, chorando. Então era muito melhor ir pro vôlei. E eu sabia que indo pro vôlei eu ia conhecer pessoas novas, que talvez me convidassem pra ir pra outros rolês, me convidassem pra fazer outras coisas. E eu tava precisando dessa energia fresca. E isso eu tô falando... O meu término definitivo foi numa terça. Eu tô falando da terça seguinte, uma semana depois. Porque essa minha primeira semana eu fui viajar pro Brasil, aí advogada, muita coisa envolvida, né? Num término, ainda por cima, envolvendo, no meu caso, uma separação de profissional também, envolveu muita coisa, ainda envolve muita coisa, porque até os dias de hoje ainda tem impactos. Mas é uma questão que a primeira semana eu precisei muito, assim... Tava muito nessa energia de família, amigos, resolvendo as coisas, tentando entender o que tava acontecendo. Foi um caos, assim. Os dias passaram de uma forma que eu nem lembro muito bem. Eu tava num turbilhão. E nessa terça-feira, eu falei, ok, vou para esse vôlei. Fui pro vôlei, e não era sobre o vôlei. Era sobre as oportunidades que ele poderia me trazer, mais uma vez. Fui pro vôlei. Conheci nesse vôlei várias pessoas novas, pessoas muito legais. Fiz amizades. E conheci uma menina que 5 minutos de conversa depois perguntou se eu queria viajar pra Pipa com ela. Eu nunca tinha ido pra Pipa. E era exatamente o que eu tava precisando. Um novo local. Um lugar que eu nunca tinha ido. Com pessoas que eram novas. Tudo novo. Era tudo que eu precisava. E eu disse sim, na hora. Essa menina virou uma das minhas melhores amigas. Eu tava na Noruega agora com ela. Ela é a Beatriz. E é uma alminha que a gente tinha que se reencontrar nessa vida, digamos assim. Então, que bom que eu disse sim. Talvez eu não estivesse agora onde eu tô, morando em Pipa, na casa que eu tô, no relacionamento que eu tô, se eu tivesse dito sim pro vôlei, que era desconfortável. Então, pensa quantas oportunidades a gente não perde por nãos que a gente disse que a gente não precisava dizer. E óbvio, vão ter nãos que a gente vai dizer, mas cara, isso pra mim foi uma virada de chave muito grande. Essa história pra mim foi muito impactante. E eu disse sim. E 2 dias depois eu tava num ônibus, e essa história eu já falei 1 milhão de vezes, conhecendo a Bia e começando uma jornada de cura. E é muito surreal como, cara, a evolução que a gente pode passar num término, mesmo sendo a coisa mais horrível das nossas vidas, pode ser das coisas mais bonitas que acontecem com a gente, acredita? Eu sei que às vezes pode ser difícil tu estar ouvindo isso agora, mas existe tanta oportunidade quando a nossa vida desmorona. Nossa casa desmoronou pra gente construir uma casona muito melhor por cima dela.
e não pra gente ficar destruída e pra sempre. Não é esse o objetivo. Então, experiências novas, pessoas novas, diga sims. Diga sims. Eu comecei novos ciclos de amizade. Não tô dizendo que você tem que largar tudo e fazer uma viagem com pessoas que você acabou de conhecer. Eu não tô dizendo isso. Mas se você... Isso foi a minha história. Isso foi a minha cura. Mas adapta pra tua realidade. O que é que tu pode fazer? Então, existe alguma forma de tu sair da tua zona de conforto, de tu fazer coisas diferentes, ciclos sociais diferentes, atividades diferentes, hobbies diferentes. Aí eu sempre quis entender sobre cerâmica. Então vai pra uma aula de cerâmica. Vai pra uma aula de cerâmica. Se abre a fazer amizade com as pessoas na aula de cerâmica. Se mostra aberta pra conhecer pessoas novas. Ai, mas eu quero muito ir pra... Sempre quis surfar. Faz uma aula de surf, vai surfar. Eu fiz isso. Eu nunca quis surfar, na verdade. Eu tinha medo de mar, era o contrário. Medo de mar, medo de peixe, medo de tudo que envolvesse o mar. Então eu resolvi fazer o quê? Surfar. Pra acabar com os meus medos. Porque eu tomei a decisão que eu não ia ser mais uma menininha frágil dependendo de outras pessoas pra me salvarem. Eu ia ser foda, eu ia ser forte. E eu ia parar de ter medo de tudo, porque eu tinha medo de tudo. Então eu entrei pro surf. E não só entrei pro surf, eu fiz várias coisas pra perder os meus medos. Um deles era que meu ex tinha que me dirigir pra lá e pra cá, porque eu não pegava no carro, porque eu tinha medo, mesmo tendo carteira de motorista. Então o que é que eu fiz? Peguei na porra do carro. Peguei. Porque eu precisava ter essa independência. Eu não ia mais ficar dependendo de outras pessoas pelo resto da minha vida. Já tinha dado o que tinha que dar. Então peguei no carro, fiz 2 aulas de condução com o meu professor que tinha me ensinado a dirigir pra ganhar mais confiança. E depois comecei a dirigir. A câmera desligou aqui, mas eu estava falando que eu comecei a dirigir. E eu fiz Portugal inteiro de carro agora. E foi uma coisa que me trouxe uma liberdade enorme ter tomado essa decisão. Porque a gente não pode ficar dependendo de outras pessoas, principalmente nessa situação, quando a gente tem um término. Muitas vezes a gente se sente muito... sem saber o que fazer, perdida. E foi, assim, essencial pra mim, essas mudanças. O ter feito de tudo pra superar os meus medos, o ter me colocado em situações diferentes que me fizessem experienciar coisas diferentes. Eu cheguei em Pipa com a Bia e a Bia me apresentou um ciclo de amizade novo, pessoas completamente novas que eu nunca tinha visto na vida, pessoas com mentalidade diferente da que eu tava experienciando, porque até então eu tava morando em São Paulo, no meio daquele caos. O meu ciclo de amizade eram só influenciadores, pessoas da mídia, pessoas da mídia em geral. E eu tava numa bolinha que eu não tava feliz. Primeiro que eu não tava feliz lá em São Paulo, porque eu nunca gostei de São Paulo. E chegou um momento que eu não sabia nem o que eu ia fazer, porque eu tinha um apartamento lá em São Paulo. Eu tava, tinha meu carro em São Paulo, minha vida em São Paulo. Do nada eu tô em Fortaleza com a família. A Bia me chama pra Pipa, eu vou pra Pipa. Então, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu não sei onde eu vou morar, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei nada, tá? Eu não tenho resposta pra nada nesse momento da minha vida. Mas eu me abro, tá tudo bem eu não ter respostas. E como eu tava te falando dos ciclos sociais, eu tava num ciclo social completamente nessa bolha da mídia. E eu chego em Pipa num ciclo social de pessoas muito good vibes. E me conecto com esse meu lado que eu tinha perdido. Porque eu sempre fui botando assim em caixinhas pra facilitar. Eu sempre fui meio good vibes, eu sempre tive uma vibe bem natureba e conectada com a natureza e com a espiritualidade e com o momento presente. E eu sempre fui apaixonada pela vida mais slow living, focar nas coisas simples da vida. Sempre foi algo que... Tanto que quando eu via vídeos no YouTube, eu via vídeos de pessoas compartilhando o seu dia a dia, vivendo esses lifestyle. Morando no interior, fazendo seus esportes, tendo uma vida tranquila. Só que era bem diferente da minha realidade. E eu comecei a me conectar com essas pessoas e eu pensei, meu Deus, olha essa Larissa que estava dentro de mim perdida voltando à tona. Porque a gente se adapta às pessoas que estão do nosso lado. A gente se molda e a gente muda, assim, muitas vezes a nossa personalidade, digamos assim. Ou traços da nossa personalidade. Ou os nossos gostos. E tem um barulho de passarinho acontecendo aqui no fundo, mas eu tenho certeza que tu, por favor, não se incomoda. São passarinhos no meu jardim. Porque agora eu tenho essa vida tranquila. E foi algo que, assim... Eu tinha perdido... Desde os 14 anos eu estudo espiritualidade. Eu tenho essa vibe... Eu sou vegetariana, eu tenho faz parte de mim, mas eu tinha perdido esse meu lado.
Eu tava tão focada no material, no sucesso, nos resultados, muito na minha energia masculina também, muito sucesso, resultados, material, fama, uma busca por algo, que eu me perdi de mim. E foi uma puta oportunidade o término me reconectar comigo. Porque foi o momento de eu ver quem eu era. Eu, sem influência de ninguém. Onde eu quero morar. Que vida eu quero viver. O que é que eu gosto. Tendo uma folha em branca para construir a minha nova vida. O que é que eu quero. E a gente não vai ter resposta nenhuma no início. Não cria essa expectativa. Mas a gente começa a quebrar paradigmas, crenças e construir novas. E estar em novos ciclos sociais é algo super importante. Eu comecei a conviver com muito surfista. E eu fiquei, meu Deus do céu, que povo good vibes. Eu comecei a ver a vida de outra forma, porque eu estava vendo a vida com uma outra ótica. Fora da minha bolha. E resgatar partes de mim que estavam mortas, que são partes de mim que hoje em dia eu vejo que são as que mais me deixam viva. Meu Deus do céu, que bênção. Que bênção. E é quando a gente começa a ver gratidão no caos, que as coisas começam a se transmutar. E eu lembro de um dia que eu tava na piscina de um hostel de um amigo da Bia. E eu tava nessa piscina e tava chovendo. E tinha um barulho de passarinhos e tinha um jardim na minha frente. E eu comecei a chorar. Isso, eu tinha chegado em acho que há 5 dias. E eu comecei a chorar. Pensando, meu Deus, Deus é perfeito. Aqui no momento presente tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu tô saudável. Naquele momento eu tava feliz. Porque vão ter momentos que a gente vai estar triste, mas a gente não pode esquecer dos momentos que a gente vai estar feliz. Porque mesmo em meio ao caos vão haver momentos que a gente vai estar feliz. E é bom a gente aproveitar esses momentos quando a gente tá feliz. Então, eu recomendo demais. Demais. Eu não poderia recomendar mais. Eu sei que eu tô insistindo nisso, de sair da tua zona de conforto. Depois eu fiz uma viagem pra Florianópolis com 3 amigos surfistas. Um rolê de surf que eu nem surfava direito. Nem surfo direito, na verdade. Mas conhecendo um monte de gente diferente, fora da minha bolha. Eu comecei a dizer tanto sim. E óbvio, talvez não tenha como ficar viajando. Eu não tô falando de viagem. Eu tô falando do que eu vivi. Mas existem formas de, na tua rotina, talvez... eu gostaria de conhecer, sei lá, um centro espírita, vai. Eu gostaria de conhecer um templo budista, vai. Eu gostaria de conhecer, ir num terreiro de Umbanda, vai experienciar coisas novas. Ou então, eu queria ir no yoga na praia, porque eu nunca fui, eu queria experienciar isso. Vai pro yoga na praia. Faz coisas diferentes, conhece pessoas novas. Sai da tua bolha. É o momento de tu te reconstruir, de tu descobrir quem é a nova tu. Sai da tua bolha pra tu descobrir quem é essa nova tu. E muita terapia, muita terapia. Não deixa de fazer terapia. É muito importante. Escreve sobre as tuas emoções e faz coisas que te fazem bem. Eu tava lendo muito nesse momento inicial. Eu li bastante, eu tava vendo várias mentorias, escutando muita música, tava fazendo várias caminhadas, ouvindo música. Às vezes eu ia pro carro, tava dirigindo, né, voltando a dirigir, e o que eu gostava era botar música alta no carro e dirigir, escutando música, às vezes chorando, às vezes gritando, às vezes cantando, às vezes sorrindo. Botar as emoções pra fora, não reprime essas emoções, não deixa elas se acumularem, joga elas pra fora. Isso sem a contaminação de ficar conversando com teu ex, porque isso ia te destruir. E eu sei que a luz mudou aqui do podcast, é porque escureceu, tá com uma nuvem ali em cima, então a gente tá só com a luz aqui do quarto. Mas, tudo bem, importante é a mensagem. Então, amiga, passando essa fase, vai existir um momento que, nesse processo, tu vai começar a descobrir quem tu é, e tu pode ir anotando quem eu sou, o que é que eu gosto, o que é que eu quero, que vida eu quero levar, onde eu quero morar, que trabalho eu quero ter, o que é que eu quero fazer. E eu posso te dizer também uma coisa que ajuda muito, é quando a gente consegue, se possível, construir uma profissão pra gente, onde a gente consiga trabalhar online. Porque isso facilita muito a nossa vida, muito. E eu sei que não é possível pra todo mundo, mas
eu vi muitas pessoas e tô vendo muitas pessoas fazerem transição de carreira agora para conseguirem trabalhar online. E é algo muito bonito, principalmente para nós mulheres, porque quando a gente quer se tornar mãe, também tem essa questão da gente querer ficar perto dos nossos filhos. E o trabalho online, ele traz essa possibilidade da gente administrar melhor as coisas. Mas antes disso, e falando dessa questão do término, o trabalho online, ele traz essa liberdade geográfica. Eu vi várias pessoas voluntariando em hostels em troca de hospedagem e comida, trabalhando de graça nos hostels em troca de hospedagem e comida, e vivendo com pouco dinheiro, mas conseguindo viajar porque iam fazendo voluntariado, sabe? Voluntariava nesse hostel, voluntariava ali naquela pousada para conseguir hospedagem, para conseguir... E algo que eu vejo muito viajante fazendo, mesmo ganhando pouco dinheiro. Mas para isso são pessoas que normalmente trabalham online, ou então músicos ou profissionais autônomos, tipo manicure, massagista, personal trainer, professor de dança... autônomos, pessoas que conseguem trazer o seu trabalho junto com elas, digamos assim, e pessoas que conseguem trabalhar de forma digital. Então, existe essa oportunidade também de liberdade geográfica que eu acho que é muito legal para caso tu sinta que tu quer se explorar em outros lugares também. E também uma questão de administrar o teu tempo, porque vão haver vários momentos que tu vai estar muito na merda pra tu trabalhar e vão ter outros momentos que tu vai estar com mais energia. Então, assim, tu consegue administrar melhor o teu horário e funciona melhor durante essa fase. E no que se trata de relacionamento pós-término, tem muito que ser dito, mas eu não posso fazer com que esse episódio dure 3 horas. Então, no que se trata de relacionamentos pós-término, ficantes, namorado, o que seja... é muito importante a gente se respeitar. E respeitar o nosso corpo, respeitar o nosso emocional, entender se a gente tá ou não pronta, se a gente tá tentando ou não preencher um buraco, ou se vai ser uma experiência legal ou não pra gente. Pra mim, foi o seguinte, eu sempre tive aberta, eu nunca me fechei ao amor e eu não me fechei a experiências, eu quis viver experiências, porque eu sabia que a minha fase solteira era um momento de eu viver experiências que eu não iria viver namorando, porque eu sempre soube que eu iria querer voltar a namorar, porque o meu objetivo de vida é casar, é ter família, eu quero isso. E nesse processo todo de descoberta, eu confirmei que era isso que eu queria mesmo. Mesmo com tudo, eu confirmei que era isso que eu queria. O que não significa que eu fui procurar isso, eu não procurei isso. Mas eu estive aberta energeticamente a isso. Aberta. E eu entendia que as experiências de conhecer pessoas novas, de ficar com pessoas em situações diferentes que eu tinha vontade de ficar, iam fazer com que eu conseguisse encontrar, me conhecer melhor de alguma forma. Pra mim, isso foi a minha realidade. Então, eu não me relacionei com muita gente, mas eu tive aberta a isso na hora certa, na hora que foi certa pra mim. Não foi de imediato, mas na hora que foi certa pra mim. E sempre me respeitando muito. Respeitando, ok, eu realmente quero isso realmente faz sentido pra mim. Essa pessoa, tipo, vai me drenar energeticamente? Ou vai ser uma coisa que eu quero de verdade? Ou eu tô fazendo por pressão da sociedade? Ou eu tô fazendo porque... Se escute, se respeite, amiga, se respeite. E no meio desse processo, muitas pessoas me perguntam, agora que sabem que eu tô namorando, me perguntam, mas Lari, como foi pra você se abrir de novo ao amor? E amiga, pra mim foi muito natural. Pra mim foi muito natural porque eu estive sempre aberta. Energeticamente, eu não me fechei. Porque eu sei que se eu me fechasse, não faria sentido pra mim me fechar. Não estava alinhado com o que eu queria pra minha vida. E eu nunca desenvolvi a crença de que porque eu sofri na minha relação passada, eu não vou entrar em novas relações porque eu não quero sofrer novamente. É igual quando morre um cachorro seu que você ama, e você fica, nunca mais vou ter cachorro porque eu não quero sofrer de novo. Mas e todos os momentos bons que você viveu com aquele cachorro? E a vida incrível que você pôde dar pra um cachorro enquanto ele esteve vivo? Ou pra um gato que você amou e que foi feliz ao seu lado? Então, eu não deixo de amar por medo de sofrer. Pra mim não funciona dessa forma. Então, pra mim, quando eu conheci o Douglas, meu namorado, pra mim foi muito... Foi tudo muito natural. A gente se conheceu em Pipa, amigos em comuns. Na hora eu me senti muito bem perto dele. Muito bem, muito bem. Eu me senti muito segura. No primeiro dia que eu conheci ele, a gente ficou
horas vendo as estrelas, assim, literalmente, e conversando coisas profundas. Eu me senti à vontade pra me abrir completamente com ele, as minhas sombras, os meus defeitos, eu me abri completamente com ele de uma forma... Antes da gente se relacionar sexualmente, eu sinto que já tinha me aberto com ele. Muita vulnerabilidade minha. Muita vulnerabilidade minha. E foi algo super especial. E quando eu fui conhecendo mais ele, que eu me abri a conhecer mais ele, eu tive minhas inseguranças, claro que eu tive, mas eu escutei muito a minha intuição. E eu perguntei pra mim mesma e pra minha intuição, devo investir? E eu sempre recebia, sim, vai com tudo, vai com tudo, Larissa. Não vai com medo de cair, vai com tudo. De uma forma muito clara. Eu tava sendo guiada a ir com tudo. E eu fui com tudo. E eu sei que isso é delicado quando a gente acaba de terminar uma relação, pensar na possibilidade de entrar numa outra relação. Porque tem dois lados. Tem um lado que, às vezes, a gente quer entrar numa outra relação pra preencher o buraco, como eu falei no início, que não foi o meu caso. Eu tava muito curada e muito bem quando eu fui entrar nessa relação. Abro aspas pra o curada. Existe uma fase do curada que eu acho que dura muitos anos da sua vida. Porque as feridas, alguns traumas, algumas inseguranças são coisas que eu já entendi na terapia que podem durar anos. Inseguranças que houveram, traumas que eu vivi, são situações que podem durar anos. Isso faz parte, acontece. Agora, a cura mesmo do superar aquela pessoa, do realmente estar muito bem com sua própria companhia, estar amando... Eu acho que antes de você se entregar pra uma nova relação, você tem que estar se amando tanto, que você pensa, meu Deus, eu não preciso de outra relação. Porque eu tô completa sozinha, eu me amo, eu tô completa sozinha. E foi isso que aconteceu pra mim. Eu tava na minha fase mais completa sozinha, eu tava me amando. Eu tava tipo, meu Deus, eu amo a minha companhia, eu amo minhas amigas, eu amo a minha vida, eu amo a minha rotina, eu me amo. Eu tava me amando muito. Eu tô me amando muito, né? Mas foi uma fase que, tipo, tá tudo perfeito, eu não preciso de mais nada. E foi inclusive uma fase que eu decidi que eu nem queria mais ficar com ninguém. Foi aí que eu conheci ele, quando eu não tava procurando. E é uma coisa legal, porque ele tava exatamente na mesma fase. Tipo, eu não quero... Tipo, eu não tô procurando ninguém, eu amo minha companhia, eu amo minha vida, eu amo... Então deu um match muito bom. E é interessante a gente se entender nesse sentido. Entender o nosso momento, entender a nossa hora. Então tem essa parte de muitas vezes querer preencher um buraco, tem essa parte do ter medo de se relacionar e voltar a sofrer, ter medo de se entregar e voltar a sofrer. Eu tava falando de se entregar, então se entregar é uma coisa delicada. Eu senti no meu coração que eu poderia me entregar. E eu sou muito intuitiva. Então eu escuto essa minha intuição de uma forma muito clara e eu obedeço a minha intuição. E houveram situações antes disso que minha intuição tava tipo... envolvimentos antes de eu conhecer o Douglas, né? Que minha intuição tava tipo... Não. Essa é a importância também da gente meditar, da gente escrever, da gente se conectar com a nossa espiritualidade, porque traz uma clareza muito grande nas coisas. E eu fui me entregando no sentido de não ter medo. Eu não tive medo de me machucar. Eu fui me entregando e ele foi se entregando pra mim de volta e foi funcionando muito bem. E a gente passou por muitas adversidades no início da nossa relação. A gente passou por muito... Não da nossa relação em si, muitas coisas externas. Então, morreu o cachorrinho dele, que era o melhor amigo dele. Foi super difícil. A gente passou 40 dias à distância. Houveram situações como essas que foram acontecendo. E dificuldades que a gente teve que enfrentar como casal. E a gente foi enfrentando juntos e tornou a gente mais forte. E foi bem interessante, na verdade, viver certas dificuldades que a gente foi vivendo e foi tornando a gente mais forte, mas sempre com muita cumplicidade, muita parceria, muita leveza, muito respeito, admiração, tudo que eu realmente desejo construir. E eu acho bem importante também aqui salientar que antes de eu me envolver amorosamente com outra pessoa, eu tinha escrito pra mim mesma o que é que eu queria pra minha vida.
o que é que eu quero pra minha vida profissional, na minha vida pessoal, o que é que eu quero pra mim. Depois que eu comecei a ter clareza do que era importante, de quem eu era, quem eu sou, eu escrevi quem eu sou, o que eu quero, o que é que eu desejo pra minha vida profissional, pra minha vida amorosa, pra minha vida espiritual, pra minha vida, pro meu bem-estar, o que é que eu desejo pra minha vida. E foi muito claro pra mim que eu desejava sim estar aberta para que na hora certa e com a pessoa certa eu pudesse me abrir uma relação. E quando eu entendi isso, e óbvio, eu tô falando na parte de relacionamento, mas eu tomei decisões acerca do meu profissional, fiz mudanças no meu profissional muito grandes, eu decidi nichar o meu conteúdo para mulheres, eu decidi trazer um conteúdo mais profundo, eu decidi vários projetos que eu tô desenvolvendo pro futuro em relação ao meu profissional. Eu tomei decisões em relação ao meu lifestyle, que eu queria me mudar pra Pipa. Isso antes de conhecer o Douglas. Que eu queria me mudar pra Pipa, que eu queria ter um estilo de vida mais tranquilo, que eu queria me envolver mais com esportes, que eu queria viver uma vida mais pacata. Eu tomei decisões sobre a minha vida. E quando se trata a nível de relacionamento, quando eu entendi que eu queria sim um relacionamento eventualmente, eu escrevi o que é que eu queria nesse relacionamento, como eu queria que fosse a nossa dinâmica, como eu queria que fosse a pessoa, como eu queria que essa pessoa me fizesse sentir. E eu escrevi detalhes, tá? Detalhes. Eu já falei sobre isso aqui no podcast, detalhes. E eu entendi que eu não ia aceitar menos do que tudo aquilo. E eu já falei sobre isso. Eu não vou aceitar menos do que tudo. Eu não aceito menos do que tudo. E eu me coloquei nesse lugar. E eu não aceitei menos do que tudo que eu tinha escrito pra mim, que eu desejava. Não quer dizer que não existe perfeição, ninguém é perfeito, eu não tô falando de perfeição. Eu tô falando do que eu desejo, como eu desejava que aquela pessoa me fizesse sentir, como eu desejava que fosse a dinâmica dessa relação. Então eu escrevi isso em detalhes e eu não ia aceitar menos do que isso. Então eu só me abri pra envolver amorosamente quando eu tive isso. Quando eu tive isso. E tá aí a importância da gente colocar esses limites, colocar esses pontos, colocar o que é importante pra gente ou não, entender quais são as nossas red flags. Porque, eventualmente, quando nós estivermos prontas e no nosso tempo, a gente pode se envolver com outras pessoas. Mas o que vai ditar se a gente vai seguir em frente ou não é esse autoconhecimento que a gente quer. E se a pessoa e a gente estão alinhados em relação a isso. Que é muito importante, cara, é muito importante. Então, eu diria que o término, ele foi pra mim a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque foi a maior oportunidade de eu descobrir quem de fato era a mulher que eu podia me tornar. Porque eu tava na minha zona de conforto. Eu não tô dizendo que você tem que terminar uma relação pra você passar por transformações. Existem formas de passar por transformações numa relação. Mas às vezes a gente é jogado pro término. E a gente pode pegar do limão e fazer uma limonada. A gente pode pegar da maior crise da nossa vida e fazer a maior oportunidade de crescimento, de evolução, de mudança. Cara, eu morava em São Paulo, eu era infeliz. Eu era infeliz na minha vida. Eu vivia trabalhando, eu vivia sob estresse, sobre pressão. Eu mudei toda a minha vida. Porque eu resolvi pegar o término e levar como não só uma mudança de relacionamento, como uma mudança de vida. Eu não estava conectada com minha espiritualidade, eu não estava conectada com o meu autoconhecimento, eu não estava conectada com amizades, eu não tinha mais amigas mulheres que eu saía para tomar café, eu praticamente não tinha. Eu não estava conectada com amigas, eu não estava conectada com esporte, eu não estava conectada com nada, porque eu estava num outro lugar. E eu não tô dizendo que a culpa disso era do relacionamento anterior que eu tava, mas era o que era. E eu usei o término ao meu favor, como combustível para fazer eu brilhar. Brilhar no meu máximo potencial. E, cara, aí que tá a chave. Você usa a crise para você sair mais forte dela e você brilhar depois dela. E não para você se afundar. Isso é muito importante. Isso é muito um divisor de águas. E se você conseguir fazer isso também, eu tenho quase certeza que daqui a um tempo tu vai olhar para trás e pensar, meu Deus, gratidão pela maior dificuldade da minha vida. Porque hoje em dia eu olho e penso, meu Deus, gratidão pela maior dificuldade da minha vida. Eu precisava desse realinhamento. Então, amiga, é isso. Eu não vou me esticar muito mais
Ainda que, como eu falei, eu poderia ficar 3 horas aqui falando contigo sobre isso, tem muito que ser falado. Mas eu acho que já trouxe muito conteúdo nessa quase 1 hora. Tem muita coisa que tu pode ir a fundo e retirar daqui e trazer transformações se tu aplicar. Eu entendo que é um momento difícil, é um momento delicado e que é um momento de muita dor e sofrimento. E acredito, eu tenho muita empatia contigo, eu sei a tua dor. Não se compara comigo, essa é a minha história, essa foi a minha vivência. A tua pode estar sendo completamente diferente. Mas absorve o que fizer sentido pra ti, pra tua realidade, do que foi tirado, do que foi falado aqui e aplica na tua vida o que for possível. E eu espero que dê tudo certo. E não esquece, tudo tá acontecendo pra ti, não contra ti. O universo te ama, Deus te ama e não o contrário. Se isso tá acontecendo, é pro teu melhor e não pro teu pior. Lembra disso, tá bom? Um cheiro enorme, muito obrigada e comenta aqui também o que você achou desse episódio, tá? Beijo!